Hoje, nesse 30º domingo do tempo comum, essa liturgia nos fala sobre um cego que foi iluminado, que perdeu a sua cegueira por causa desse encontro que ele teve com Jesus. Provavelmente esse cego já tinha escutado falar dos milagres que Jesus fazia, e ele vivendo no beiro do caminho, porque no tempo de Jesus a cegueira era considerada como uma maldição. Ou os pais dele fizeram algo muito errado e o filho foi punido, ou ele fez algo muito errado e ficou cego porque estava sendo punido. Essa era a mentalidade no tempo de Jesus. Então ninguém dava oportunidade para um cego. O cego ficava mendigando mesmo, às margens, porque o povo pensava que aquela condição era como que um castigo e que não poderiam então intervir nessa situação. E então o cego não era apenas um homem cego, mas também um pobre, um homem marginalizado, deixado à beira do caminho, e tudo que ele tinha era uma capa velha que ele se cobria. Quando ouviu que Jesus se aproximava e disseram que era Jesus de Nazaré, ele que já havia escutado que Jesus tinha feito muitos milagres, ele viu uma oportunidade e ele fez um grande clamor, professando que ele acreditava que Jesus tinha o poder de curá-lo, porque chamar Jesus de filho de Davi era dizer: eu reconheço a sua realeza, porque o Salvador, o Messias, será da descendência de Davi. Então o cego não perdeu a oportunidade. Ainda Jesus estava longe, ele já começou a gritar, e por isso que os discípulos dos outros mandaram ele ficar quieto. Para de atormentar, moço. Imagine você está chegando de longe e já tem alguém gritando: ô Jesus! Mas meu Deus, aquele rapaz está doido, fica gritando, o mestre está passando, e ele gritando. Jesus foi se aproximando, ele gritando. Então Jesus escuta, para e o chama. E quando Jesus o chama, então todo mundo fica surpreso, porque Jesus, o mestre, resolveu dar atenção para aquele mendigo. E Jesus naquele momento mostra para todos de que essa ideia de que Deus pune o pecado do homem nas suas gerações, não era essa a verdade do coração de Deus. Porque Deus é um Senhor, um Pai misericordioso, como nós cantamos, que fez grandes maravilhas em nosso favor, inclusive se tornando um de nós, morrendo na cruz para salvar dos nossos pecados. Então manda chamá-lo e diz: coragem, levanta, o mestre está te chamando, sua oportunidade, sua hora. E Jesus o questiona, ele diz que quer enxergar, e Jesus diz: que fé, tua fé te curou, você vai enxergar por causa da sua fé. É uma belíssima passagem que marca muito a minha vida. E eu posso dizer, e já disse a vocês em outras ocasiões, como esse evangelho de Marcos 10 representa um momento da minha vida de uma grande mudança. Mas eu tive 2 momentos na minha vida em que Jesus me tirou da cegueira. E o primeiro dele é quando, com 14 anos, eu tive o grande milagre de prestar atenção na missa. Eu era católico desde os 8, porque minha família se converteu nos grupos de rua, né? E aí minha mãe nos colocou na catequese, então eu era católico já desde a minha infância. E lá na igreja eu ia, participava de tudo, mas eu não sei, parece que eu não entendia nada. Eu achava que entendia, mas depois eu descobri que eu não entendia nada, porque aconteceu um grande milagre de eu escutar. Eu simplesmente escutei. Parece que a mente da gente tem uma hora da vida da gente que a mente da gente desperta, que eu estava anestesiado, adormecido, e a mente nossa fica realmente adormecida e anestesiada, e muitas vezes por causa dos nossos pecados, gente. Hoje em dia tem um monte de gente que está com a mente paralisada, não consegue mais raciocinar, não consegue mais pensar, não consegue mais investigar a verdade. É uma certa desonestidade intelectual, porque não adianta explicar, não adianta mostrar, não adianta evidenciar, a pessoa não entende. Vocês já viram gente assim? Você perde hora com a pessoa explicando: olha, eu vou explicar uma coisa para você, você não pode fazer isso por esse motivo. A hora que você termina de explicar, a pessoa fala: então, mas será que eu vou poder?
Meu Deus. Algumas vezes acontece aqui na paróquia, eu falo: Jesus, me dá paciência. Minha filha, olha, eu vou explicar. Esse padrinho não pode ser padrinho do seu filho de batismo, porque o padrinho tem que confirmar a criança na fé, e ele não vive a fé católica, ele nem é católico, ele não frequenta a igreja, ele não tem como explicar para o teu filho os mistérios da fé, ele não vive essa fé que ele diz professar, tem todos esses problemas, e por isso ele não pode ser padrinho, você entendeu? Mas será que o senhor deixa só dessa vez? Então eu falo para vocês, é uma certa desonestidade. É a mesma coisa de você querer explicar por que nós amamos Nossa Senhora para alguém que não quer entender. É perda de tempo. Você fala uma vez, desenha a segunda, e na terceira você fala: tá bom, vai. Porque não quer entender. Algumas vezes a nossa mente está assim, paralisada, não só por causa da nossa falta de honestidade intelectual, mas também algumas vezes por causa das ideologias. Você já sabe qual é a resposta que você quer escutar, então você vê sinais em tudo que as pessoas falam, você vê, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Você interpreta tudo que você lê, tudo que acontece, tudo que você escuta, você interpreta de um jeito que lhe é conveniente. Você quer acreditar naquilo, então você busca uma razão para isso, custe o que custar. Eu já falei para vocês que é uma história que muito me chamou a atenção, do menino que falou para a mãe que podia fumar maconha porque estava na Bíblia. Todo argumento que a mãe dava, ele conseguia achar uma resposta. Aí a mãe falou: onde que está na Bíblia? A mãe falou: eu não sei Bíblia, eu vou levar você para falar com o padre. Padre, fala para esse menino que ele falou que está na Bíblia que pode fumar maconha. Eu falei: meu filho, de onde você tirou isso? Ele falou: padre, está lá em Gênesis, Deus fez a erva do campo para o uso do homem. Foi o bichinho, meu. Ficou especialista em Bíblia agora. Quando alguém está convencido de alguma coisa, ele não consegue interpretar. Você pode ler um livro, você pode fazer uma palestra, você pode ver os fatos, as evidências, e a pessoa não entende de outra maneira, porque as ideologias, de certa forma, paralisam a inteligência do homem. Só enxerga o que quer, em outras palavras. Não consegue ver que as coisas na vida se ponderam, que algumas vezes alguém pode estar certo e outras vezes a mesma pessoa pode estar errada, porque não consegue avaliar aquilo que é dito. É um certo tipo de adormição da mente, que por exemplo, a prostituição, a promiscuidade, a masturbação, a pornografia causa. A pessoa é tão tomada pelos prazeres, que não pensa em mais nada, só quer ficar sozinho, trancado no quarto, porque gosta da solidão. Eu sei o que você faz sozinho no quarto, no verão passado. Não pensa em mais nada, só pensa em passear, em barzinho, em festa, em bebida, em dormir, em fumar, em se prostituir, E aí nada mais é interessante. Não é interessante estar com a família, não é interessante ir para a missa, não é interessante ler um livro, não é interessante ir no cinema, não é interessante estar com os pais, não é interessante rezar, nada me interessa, só me interessa o que me causa prazer. E o mundo vai passando, a vida vai passando, e aí depois está velho, e aí fala, olha para trás, não tem filho, não casou, não tem profissão, tudo dá errado na tua vida, está morando com a mãe, não tem nada, não tem dinheiro nem beira, e aí fala, o mundo é injusto, ninguém me deu oportunidade. Passou metade da vida com a mente paralisada no que não prestava. Vai fazer um curso, meu Deus. No Covid, quando eu tive a grande febre do Covid, Deus me deu a graça que eu visitei muita gente com Covid, dei unção, atendi confissões. Entrei até na ala de Covid do hospital para dar uma unção, que era uma ala proibida de entrar.
Mas o rapaz era devoto do Sagrado Coração de Jesus, e o Sagrado Coração de Jesus abre qualquer porta. E a mãe dele falou assim para mim: padre, vai lá que o meu filho é devoto do Padre Pio e do Sagrado Coração de Jesus, e tudo vai dar certo. A mulher tinha tanta fé que eu até fui. Eu fui pensando assim: não vai dar certo, mas pelo menos vou falar para ela que eu fui. Quando eu cheguei lá, a hora que eu apareci, um médico chegou e falou assim: minha bênção, seu padre, eu sou muito católico, quem o senhor quer visitar? Eu fiquei assim, ó, meu Deus. Eu entrei e dei unção para o homem. Não morreu sem unção. Um milagre, né? Por que eu estou falando isso? Eu estava contando sobre a mente, né, do homem. Os cursos, obrigado Raquel. Alguém prestou atenção na homilia, viu? Vocês estão dormindo. Obrigado, Raquel. Quando estava na pandemia, eu peguei Covid no fim do Covid já. E aí fiquei 10 dias de isolamento. Já era o final de tudo, estava 10 dias de isolamento. Mas eu estava muito bem. Mas a doutora Camila é muito certa, assim, falou: fica de isolamento. Fiquei 10 dias de isolamento. E eu falei: meu Deus, eu vou ficar aqui 10 dias trancado nesse quarto. Vou fazer um curso. Achei na internet, curso Psicologia da Religião. Fiz um curso online. Terminou o curso de Psicologia da Religião, fiz um curso sobre como fazer bacalhau. Coisas úteis que um padre precisa saber. Depois vou ver aqui, vou pôr em dia umas pregações do Padre Zé Eduardo. Fiz uma sequência de pregações sobre os pecados. Meu Deus do céu, tem gente que passa 30 dias de férias, meu Deus do céu, só comeu e dormiu, não aprendeu nada, meu Deus do céu. Ai, padre, eu quero ser vencedor na vida. Está com 40 anos, não fez um cursinho, meu Deus do céu, não aprendeu nada. Ai, porque na minha empresa ninguém me promove. Também está paralisado, só pensa em comer, beber e dormir, e quer ser vencedor na vida. Pelo amor de Deus, só se postar foto pelada no OnlyFans. E olha lá, hein, porque tem gente que eu falo, não vai ganhar nada. Eu já aviso. Gente, é loucura. Tem um certo tipo de cegueira que é intelectual. É uma cegueira do espírito, da alma. A pessoa está com uma vida fracassada. A vida da pessoa diz por ela. Você pode ter um discurso lindo, você pode defender todas as causas do mundo presente, da vida presente. Eu discordo da religião dos meus pais, eu sou uma pessoa super progressista, eu tenho ideias novas, eu sou uma pessoa que defende causas, que levanta bandeiras. Mas na hora que senta no sofá para contar a sua vida, é uma vergonha. Não construiu nada, não cuida de ninguém, não se doa para nada, o seu dinheiro é só seu, e tudo que é do teu dinheiro terminou num carro batido num poste. Meu Deus do céu, que fracasso! Ai, mas acho que Deus não me abandonou. Será que é inveja dos outros? Todo mundo tem inveja dessa vida ruim que você tem. Há uma cegueira que impede a gente de entender o agir de Deus. Há uma cegueira que se chama pecado. Há uma cegueira que impede você de ouvir, de perceber que a vida está acontecendo e que você no fundo está ficando para trás, porque é preguiçoso. E essa cegueira faz você caminhar anos na igreja e não entender nada, e achar que todo mundo é culpado de tudo, mas não olhar a sua própria culpa. Essa cegueira era uma cegueira que fez com que muitos anos da minha vida eu fosse católico, estivesse na igreja, e eu, quando jovem, era responsável por um quadro que tinha na igreja, um quadro, e nesse quadro tinha que colocar uma frase que resumia a liturgia do dia. Eu ia lá e cortava o isopor com estilete, e colava, punha uma letrinha no quadro, formando as frases. Vocês lembram, nessa época a gente comprava as letrinhas no isopor do estilete e colava, e eu fazia uma frase, quem entrava na igreja lia a frase. Eu achava que eu estava salvando a humanidade, fazendo meu quadro de frase, e eu ficava com muita raiva, porque alguém mexeu na gaveta e tirou o estilete do lugar, porque tiraram a toalha que ficava na mesa, porque alguém sumiu com a letra que eu coloquei no quadro. Eu estava todo dia na igreja, mas brigando por um monte de coisas tolas.
porque eu era uma pessoa cega, ignorante. E estava com raiva do padre, porque não tinha valorizado o quadro das frases. E eu fui perceber que tudo isso era cegueira quando eu me permiti escutar, simplesmente escutar. Eu comecei a ouvir a homilia e entender o que estava sendo dito. E quando o padre começou a consagração e começou a falar, na verdade é justo, é necessário, é nosso dever em salvação dar-vos graças, eu fui inteligindo isso, eu fui escutando e criando na minha cabeça o que aquilo significava, eu fui trazendo aquela realidade para a minha imaginação, eu fui enxergando que a missa era a paixão, morte e ressurreição de Jesus, eu fui vendo o sumo sacerdote que disse a leitura da carta aos Hebreus, eu fui vendo que Jesus expiou os meus pecados, pagou minhas culpas, Ele me livrou da morte, que Ele satisfez a culpa dos meus pecados, pelo mistério da missa, essa graça era atualizada no sacerdócio de Jesus, que é um sacerdócio eterno, um sacerdócio perpétuo, porque segundo a ordem de Melquisedeque, que nem sabe de onde vem nem para onde vai. Quem que é Melquisedeque? Ele aparece, Abraão oferta o seu dízimo e ele some, a gente não sabe de onde ele veio. É um rei e um sacerdote, sem começo e sem fim, não da descendência da tribo de Arão, que eram os sacerdotes do Antigo Testamento, aqueles sacerdotes fariseus que Jesus chama de hipócritas. Estes são da ordem de Araão, Jesus era a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio supremo, que ofertou-se em holocausto, que ofertou-se em expiação, que ofertou-se como uma oferta de louvor e agradável a Deus Pai, pela remissão dos meus pecados. Eu escutei, e isso é dito em todas as missas, e quando eu escutei isso, eu fiquei tão admirado, eu fiquei tão cheio de alegria, eu fiquei tão impressionado, que eu pensei, eu quero ser um sacerdote. Sabe quando a gente passa a vida assistindo filme de super-herói? E eu fiquei pensando, se tem alguém nessa terra que tem mais poder do que um padre, eu desconheço. Porque ainda o poder de um médico, de curar muitas pessoas, de salvar muitas pessoas da morte, todos terminaram ali no cemitério. A pessoa pode ter feito um tratamento excelente e ficado curada, mas ganhou mais 10 ou 20 anos de vida e terminou ali no cemitério. Mas quando um padre estende as mãos sobre uma pessoa e absolve ela de todos os seus pecados, e ela morre em estado de graça, ela viverá para sempre na vida eterna. Um engenheiro pode construir uma ponte que liga duas ilhas e facilita a vida de muitas pessoas, pode construir alimentos, pode fazer tantas coisas, pode prever a energia que tanto é útil para nós, mas tudo isso terminará, meus irmãos, porque tudo nessa vida vai passar. Todas as profissões são importantes, até que o Elon Musk invente um robô que faça o que você faz. Vocês viram o robô que ele fez? Vocês viram os vídeos na internet? Um repórter foi entrevistar o robô, falou mais do que muita gente que eu conheço. Tem gente que eu conheço que você fala com a pessoa, e aí, tá tudo bem? Ela fala, tudo, acabou o assunto. Ah, que bom, e você está gostando? Sim. Ah, nossa, tão profunda a nossa conversa. O robô não, gente. Ele fez umas perguntas para o robô falou tanta coisa que até eu fiquei envergonhado. Eu não sei o que vai ser do mundo daqui a alguns anos, sobre profissão, sobre trabalho. Talvez todos nós vamos ter que viver de Bolsa Família. Vai ter um robô fazendo a sua parte, não é verdade? Mas um robô não terá o poder de Jesus Cristo de perdoar pecados, de ungir doentes e de consagrar um pão e um vinho em corpo e sangue de nosso Senhor. Um robô nunca terá o que você tem, uma alma eterna.
O que um padre oferece, o que um sacerdote oferece é muito maior do que o mundo oferece. E o mundo sabe disso, e os inimigos de Cristo sabem disso, e por isso precisam evidenciar os pecados dos padres todo instante, para que os homens abandonem a fé, para que você desacredite no Evangelho, para que você não queira os sacramentos, para que você não queira Jesus. Você precisa acreditar que os padres são tolos, levianos e não servem para nada. E por isso, quando um padre erra, todos os jornais noticiam, mas quando um padre acerta, ninguém te conta. Eu era um cego porque odiava um padre, porque ele não tinha deixado colocar uma letrinha no quadro, e não via que ele todos os dias oferecia no altar um sacrifício que redime, que ele atendia confissões e perdoava almas, que ele ungia doentes, que ele pregava o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu era cego, eu me prendia no que era tolo, no que era leviano, do que era superficial, mas quando Jesus abriu meus ouvidos e minha inteligência, eu percebi qual é o verdadeiro valor do sacerdócio, e daquele dia em diante eu pensei: eu quero ser um sacerdote, porque é a maior obra que um homem pode fazer nesta terra. Esta cegueira, talvez é a cegueira de muitos de nós, que temos anos de catolicismo e nunca entendemos nada, que em 5 minutos de conversa, percebe que não sabe defender um artigo da tua fé, que vive mais sobre a dúvida do que a certeza, que uma vida que parece mais pagã do que cristã, uma vida mais alinhada com o mundo do que com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não seguimos normas, nós seguimos uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Queremos configurar nossa vida a Ele, porque o admiramos, porque o amamos, porque sabemos que Ele é o Senhor, o Filho de Davi. Jesus, cura minha cegueira, Filho de Davi, tem piedade de mim. É o que eu clamo todos os dias diante desse altar. Eu preciso da missa, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa graça do Espírito Santo. Você entendeu isso? Pode aplaudir essa palavra. Somos todos aqui muito precisados dessa graça. Então, depois entrei no seminário, me ordenei, passou os anos, muitas alegrias. Com o passar dos anos, vivendo na vida sacerdotal, meu coração foi sendo tomado de uma certa revolta. E sabe qual é a revolta do coração de um padre? É ver parecer que as coisas não estão servindo para nada. Eu falo, ninguém quer saber de nada, ninguém quer ajudar, está todo mundo com pressa, está todo mundo com uns rápido, todo mundo não quer saber de nada. Eu sei como que é isso daí. Todo mundo não vê a hora que as coisas acabem, ninguém quer se comprometer com o Evangelho, ninguém quer ajudar a igreja. Eu estou aqui me matando 24 horas, sabe de uma coisa? Vou fazer minha missa, atender lá umas pessoas, e cada um que se vire, vou curtir minha vida. Vou viver como padre, mas vou curtir minha vida. Não vou ficar me preocupando com paróquia não. É todo mundo andando, mexendo no celular, é banheiro, é mulher, é criança chorando, é uma confusão, ninguém quer saber de nada, é uma bagunça isso aqui. Os jovens não levam nada a sério, as crianças não levam nada a sério, ninguém quer saber de se converter, ninguém está interessado no Evangelho. Eu não quero mais saber, vou levar a minha vida sacerdotal de qualquer jeito. Se você parar para pensar 5 minutos no seu casamento e quiser olhar tudo que está dando errado, você vai tacar fogo na tua casa. Para um dia para reparar todos os defeitos do teu marido, e você vai descobrir que você é doida de ter casado com ele. Para um dia e olha para todas as chatices da sua mulher, e você vai perceber que você é doido de ter casado com ela. Olha para os teus filhos, olha o comportamento dos teus filhos, e veja se você não vai se sentir fracassado. Quantas vezes, quando a gente olha para a nossa história e para a nossa vida, numa certa cegueira espiritual, a gente se prende em tudo que deu errado, e um desespero se instala no nosso coração. Você tem muito problema, você tem muita coisa dando errado,
Você tem muitas fragilidades dentro da tua casa, mas você ficará preso nelas se o teu coração estiver cego para as coisas do alto. Mas se você olhar para a tua família, se você olhar para a igreja e ver os milhares de milagres que Jesus Cristo faz todos os dias para nos fazer continuar convivendo como irmãos, você será um entusiasta do Evangelho. Eu posso olhar para tudo que deu errado nessa paróquia, ou olhar o grande milagre da gente conseguir pagar as nossas contas, apesar de todas as nossas lutas. Eu posso olhar todos os fracassos dessa paróquia, mas olhar também todas as alegrias que nós vivemos com uma primeira Eucaristia, com uma crisma, com uma vida que se converte, com alguém que perde um batismo. Eu posso parar e ficar olhando todos os fracassos do meu casamento, ou olhar e ver que é um grande milagre Jesus fazer um homem cabeça dura que nem você e uma mulher doida conviver 35 anos sem se esfaquearem. Milagre! E você amar, e você saber todos os defeitos dessa mulher, e chorar quando ela fica uma semana na mãe dela, porque você se sente perdido e vazio. Você saber todas as loucuras e os sofrimentos que esse homem te fez passar, e de imaginar a morte dele, se sentir abandonada e sozinha. Há um mistério de milagre de amor que nos une, que nos leva para frente, que nos faz percebermos que apesar das nossas misérias, Deus está conosco. Quando eu olhei tudo isso, deixei de olhar com esperança, eu me entreguei a um certo desespero e fracasso. Então fui fazer um retiro, e nesse retiro era um retiro de silêncio. Colocaram o Santíssimo no altar. Vocês estão prestando atenção em mim? Fala amém. Amém. Colocaram o Santíssimo no altar e disseram 7 dias sem celular e sem falar um oi, não pode falar com ninguém. Só na hora do café que eu dava uma olhadinha assim para a pessoa do lado e sorria, a irmã já passava e fazia falei, só olhei, nem falei, só olhei porque ela fazia em silêncio, Santíssimo exposto. E eu fiquei ali, e a irmã ia pregando e eu ali diante do Santíssimo. Então ela abriu um dia, lá no 3º, 4º dia, abriu a Bíblia, Marcos capítulo 10, e falou, leu essa passagem que nós ouvimos, e disse assim: você está apegado ao quê? Qual é o seu manto que você está apegado? Qual é a cegueira que você precisa vencer? Está aqui Jesus, pede para Ele. E eu fui muito sincero, porque eu disse: Jesus, eu quis ser um padre por inteiro, mas tem muita coisa no meu coração que não está legal. Me ajuda, Jesus. Eu creio que o Senhor é o Senhor e o Messias. E aí o Senhor me deu uma segunda graça, uma iluminação espiritual. Minha cabeça se abriu assim, e de repente eu tomei consciência de que eu era padre. Eu tomei a consciência das minhas ignorâncias, eu tomei consciência das minhas impaciências, eu tomei consciência do meu egoísmo, eu tomei consciência das minhas misérias, da minha falta de fidelidade. Eu tomei consciência de tal maneira que eu percebi os menores pecados, que não era que a minha paróquia era miserável, era que eu sou miserável, que eu não sou capaz de amar um povo que Jesus quis dar a vida por eles. Eu percebi que eu não amava Deus, que eu não amava meus irmãos. Eu percebi que Jesus dava a vida por mim e eu não queria dar a vida por ninguém. Eu percebi a minha pequenez, eu percebi minhas infidelidades. Eu tomei tanta consciência que eu caí num choro terrível de arrependimento, e nesta hora a voz do Senhor prevaleceu. Ele disse: vem aqui, o Mestre te chama. Eu me levantei, fui até o Santíssimo, me ajoelhei aos pés de Jesus, e Jesus abriu a minha inteligência, os meus olhos, e eu percebi que o seu amor misericordioso era maior do que minhas faltas.
desta cegueira, da falta de fé, o Senhor Jesus me libertou mais uma vez. Talvez quando você era mais jovem, você só tinha um sonho: ter uma família, e Jesus te deu. Quando você era jovem, você se ajoelhou diante de Jesus e pediu que tivesse um trabalho, e Ele te deu. Mas talvez as tuas cegueiras, os teus pecados tenham feito você abandonar a boa obra e a boa graça que Jesus tem te dado. Você tem andado tão cego, meu filho, minha filha, você tem andado tão distante de Jesus, que tudo perdeu a cor, nada mais tem graça, nada mais faz sentido. Você tem vivido tão no automático, você tem se sentido tão perdido, perdida, que está na hora de deixar Jesus passar de novo na tua história e você perceber que Ele cumpriu as coisas que você havia pedido. Não são do jeito que você imaginava, porque você não é Deus, porque você continua cego e precisando ser iluminado. Está na hora de você abrir os teus olhos da fé, de vencer essa mornidão, essa tibieza que está lhe tornando um marido aquém, uma esposa aquém daquilo que Deus tem esperado de você. Está na hora de você se levantar com fidelidade, deixar com que Deus ilumine tua mente e o teu coração, e perceber que o único que desistiu de você foi você mesmo. Jesus não desistiu de nós. Hoje, nesse altar, Ele vai entregar a vida dele para redimi-lo mais uma vez dos teus pecados. Não faça essa missa em vão. Toma conta desta graça e deixe com que essa graça lhe faça uma nova pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.